Então, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós vamos falar um tema que todo contador público ama, que é a governança. E para falar sobre esse assunto tão importante, a gente quer chamar aqui, para conversar com a gente, a professora Cris Nardes, que é uma referência nacional quando o assunto é ética, gestão e governança pública. Cris, seja muito bem-vinda. Obrigada, professor. Bom dia a todos. Que bom estar aqui. É uma honra poder falar sobre esse assunto, governança pública, que é algo que eu já venho trabalhando há 12 anos. E hoje estou como presidente da Rede Governança Brasil, que é a maior associação da América Latina focada nesse tema, onde tenho aí 600 membros que nos apoiam, que são pessoas referência hoje na pauta da governança pública. E dentro do nosso movimento a gente tem levado a bandeira da governança pública, e eu acho que é sobre isso que a gente vai conversar hoje, né, professor? Exatamente. E como que está sendo o movimento, na sua visão até agora, de governança no Brasil? Ele tem crescido? É um assunto que tem entrado na pauta? Ou ainda é algo que precisa ser cada vez mais debatido para que a gente consiga chegar num nível perto do que outros países já têm? Eu acho que esse é o desafio. Nos últimos 12 anos, nós avançamos bastante. De fato, nós aprendemos muito com a governança do mercado privado, e a governança pública, ela precisa ainda ser estruturada, principalmente no Brasil, né? A gente utiliza referências de outros países para a governança pública, mas o Brasil ele tem avançado. Eu acredito que com a chegada da 14133, que foi aí a lei que nos trouxe os pilares básicos da governança pública, a gente já conseguiu avançar bastante, principalmente na questão da cultura. O Brasil ainda é um país que tem uma certa dificuldade para entender a importância de trabalhar com responsabilização, accountability, eficiência, planejamento estratégico, aquele pacotão da governança pública. E, infelizmente, se a gente não tem a lei, por força de lei, parece que no Brasil as coisas não vão para frente. E com a 14133, a gente teve, então, essa introdução da importância de trazer as boas práticas de governança, de liderança, estratégia de controle para dentro das nossas instituições públicas. A Rede Governança Brasil, que é essa associação na qual eu lidero, ela vem justamente com esse propósito de capilarizar a importância das boas práticas de governança, não só pelo Brasil, como pela América Latina, porque hoje nós já temos o modelo da nossa associação na Argentina também. A gente fundou a Rede Governança Argentina. Eu, saindo daqui, vou para Buenos Aires, onde a gente tem um compromisso de levar as boas práticas de governança pública para a Argentina. Eles estão utilizando o nosso modelo lá. Então, o Brasil já é uma referência nesse tema, mas a gente precisa caminhar, a gente precisa, sim, atualizar ainda mais os nossos conceitos em relação a esse tema, para que a gente possa, de fato, conseguir colocar na prática o que a gente tem usado de discurso, não só por ser uma lei, né, a 14133, mas porque a gente entende que isso vai trazer para a gestão pública brasileira eficiência, eficácia e efetividade, que é o que o Brasil precisa. Acho que está todo mundo cansado desse modelo de jeitinho brasileiro, com corrupção, fraude, e eu entendo, e essa é a bandeira que nós carregamos, de que só por meio da governança pública a gente vai conseguir transformar a realidade da esfera pública brasileira. Perfeito. Quando a gente começa a falar muito de governança, a gente começa a olhar para um cenário que é aquele cenário que pintam para a gente, que governança tem a ver com conselho de administração, que é só num alto nível de gestão. Como que a gente transporta isso para o nosso dia a dia, principalmente para o contador público? Muito boa pergunta, professor. Eu acho que a gente precisa, de fato, quebrar um pouco isso, porque a governança ela precisa ser permeada por toda a instituição. Essa comunicação de boas práticas de governança dentro de uma prefeitura, por exemplo, ela é muito importante. Porque para que todo mundo consiga internalizar isso, é importante que a alta administração consiga comunicar isso para todos os níveis, nível estratégico, tático e operacional.
A gente só vai conseguir, por exemplo, trabalhar com planejamento estratégico, que é uma parte da governança pública, se de fato quem está na alta administração conseguir comunicar isso para o nível estratégico, tático e operacional. Então, a governança ela precisa ser conectada com todos esses níveis e principalmente, ela precisa fazer com que esses níveis se conversem, mas também coloquem isso em prática. A governança, de fato, ela é a alta administração, mas se eu não puder contar com a gestão, que são coisas diferentes, ela não vai conseguir rodar. A governança ela está no nível estratégico, porém ela precisa do nível tático e operacional, que aí entra a parte da gestão para executar, para ir colocar em prática, realizar o que foi definido pela alta administração. Então, vejam, uma depende da outra, elas têm papéis diferentes, mas elas andam sinergicamente. E para juntar isso, que instrumentos normativos a gente já tem hoje que a gente pode aplicar? A gente tem hoje, professor, o Decreto da Política de Governança Pública, o 9203 de 2017. Então, vejam, 2017 é algo bem recente. Sim. E nós temos um decreto no âmbito federal. É claro que, com a chegada da 14133, a nova lei de licitações que trouxe a questão da governança, de novo, a gente reforça isso porque é onde a gente vê a palavra governança pública. Sim. Porém, nós estamos batalhando dentro da nossa associação, por meio de apoios institucionais, governamentais, para aprovação da lei da governança pública. A governança pública ela se torna uma lei, não mais um decreto. O decreto está vigente no âmbito federal, é o que nos norteia, é o que nos traz aí a importância de a gente estar trabalhando com o decreto vigente. Ele foi assinado no governo Michel Temer, então é algo, de fato, que nos traz aí uma esperança de que nós estamos para o caminho, mas a gente não chegou ainda onde a gente precisa chegar. Porque no Brasil parece que se a gente não tiver uma lei, de fato, dizendo, pessoal, hoje, por força de lei agora, todas as instituições públicas precisarão implementar a governança, a coisa ela não anda muito. E eu sei que os contadores precisam da lei ali para ajudá-los no convencimento, no patrocínio da governança no dia a dia. E eu sei também que os contadores, eles muitas vezes acabam assumindo a gestão pública como um todo, o pacotão. Desde a LGPD, planejamento estratégico, PPA, LOA, e aí está vindo mais agora a lei da governança para eles terem mais essa responsabilidade, mas eu sei que todos dão conta e são extremamente capacitados e competentes para isso. Então, já deixo aqui essa dica, que a lei da governança pública ela está bem avançada, tá, pessoal? Ela passou pela Câmara dos Deputados desde 2017, foi aprovado ano passado na Câmara, já foi encaminhada esse ano para o Senado Federal, passou pela Comissão de Transparência e agora está na Comissão de Justiça, na CCJ, e eu acredito que até o final de 2025 a gente deva estar aí com a lei da governança aprovada, e eu vejo um grande mercado chegando. Por quê? Porque, por força de lei, as instituições, prefeituras, governos, esfera federal, precisarão, por força de lei, buscar a implementação da governança como um todo, não só a contratação pública, não só o planejamento estratégico, é o pacote da governança pública. E aí, professor, a gente entra com os pilares da governança, que é a liderança. Então, toda a parte ali de gestão de pessoas, a alta administração, a parte de estratégia e o pacote de planejamento, PPA alinhado, o plano de contratações públicas, e aí a parte de controle também, programa de integridade, programa de compliance, gestão de riscos. E aí sim, por força de lei, eu vou precisar estar com todo esse pacote implementado. Então, veja a necessidade de profissionais que nós teremos quando essa lei for aprovada. E é isso que a gente quer. É claro que é um desafio muito grande colocar ela em prática, só que se eu não tiver esse pacote, a gente não vai ter a governança pública de fato pronta no dia a dia para ser implementada. E eu vejo um mercado se aproximando para que os nossos contadores, os nossos consultores da área se preparem para atender essa demanda, porque a gente está gerando isso no mercado estrategicamente.
E aí eu vou precisar de profissionais para, de fato, estarem prontos, aptos para implementar a lei da governança de forma plena, né? Durante os nossos eventos, a gente conversa com muita gente, muitos contadores públicos, nas nossas consultorias também, e a gente percebe muitas vezes que eles se sentem solitários. Então, a gente vê um perfil que é o contador solitário tentando trazer uma nova forma de gestão, uma nova forma de controle, e tem aquele outro perfil de profissional que é o solidário, que ele não quer se expor, então ele também não implementa nada. Como é que a gente pode mudar essa situação para quem ainda está com esse receio? A lei vai ajudar? Eu acredito que sim, a lei vai, porque a lei vai ser aquele passo que faltava para que a gente vire a chave. Opa, agora no Brasil temos governança pública. E, como eu falei, no Brasil parece que as pessoas só viram a chave depois que, assim, agora, ó, 6 meses, 1 ano para implementar a lei, vamos lá, agora vamos curso, capacitação, e aí o povo corre atrás. Mas faz parte, é assim mesmo. E a questão cultural ainda é um empecilho. No Brasil, a gente não conseguiu internalizar a importância da governança pública ainda, em todas as instituições. Temos avançado muito, temos, mas o líder, ele tem papel fundamental para mudar essa cultura dentro de uma instituição. E eu entendo que um contador dentro de uma instituição, seja um contador público, numa prefeitura, ele tem esse papel de sensibilizar. Ele traz ali um norteador de fatos, de números para constatar e justamente convencer muitas vezes a alta administração na tomada de decisão, né? Por dados, fatos. A liderança dentro da governança é um tema que eu sempre defendo muito, dou aula sobre isso, palestras, e a governança pública, ela precisa sensibilizar não só a alta administração, mas os stakeholders envolvidos, para que a gente sensibilize da importância da governança pública. Vou dar um exemplo. Daniel Goleman, que é uma das maiores referências hoje em liderança, ele escreveu sobre como é difícil a gente trazer lideranças para promover resultados e mudar essa consciência cultural que a gente está falando aqui. E ele fez uma pesquisa trazendo os maiores líderes globais, cientistas, o que esses caras têm que eles conseguem fazer com que grandes mudanças promovam esses resultados. E nesse levantamento de Daniel Goleman, no livro A Inteligência Emocional, Prime Leadership, ele diz que só 2% da população mundial tem a capacidade de promover esses resultados e fazer essas mudanças. Então, justamente, são os líderes. 2% da população mundial tem o perfil de liderança. E aí muito do que o ministro falou ontem, né, que nós contadores teremos que ser um desses líderes, né? Exatamente, professor, exatamente. Eu tenho certeza de que os contadores que buscam treinamento, capacitação, estão aqui no Contagov, são esses líderes que querem virar essa chave e promover esses resultados. E 13% da população mundial até apoiam ou auxiliam as mudanças. Fica ali em cima do muro, deixa o coleguinha aí na frente para ver o que acontece, vai que depois eu vou. E, pasmem, 85% da massa mundial não entende o que está acontecendo e só segue o rebanho, o famoso efeito manada. Então, vejam, os 2% é aquele que está apontando, meus amigos, é para cá, vamos para cá, ó, a governança está chegando, vamos incentivar, vamos implementar, não vamos esperar a lei bater para a gente começar a fazer alguma coisa. Então, às vezes, é melhor ser solitário do que solidário, né? Exatamente, exatamente. Então, continuem sendo os 2% da população que quer promover resultado, por mais que seja nesse movimento solitário, mas que vai sensibilizar e vai ser solidário com os demais. E, professora, a gente está vivendo uma série de transformações. E a tecnologia também está trazendo muita coisa nova, né? Inteligência artificial, a questão dos dados em tempo real. E como que isso também pode ajudar nesse processo de governança e de controle? Eu tenho dito, professor, que a tecnologia, a IA, elas são a guardiã
da governança. A gente não consegue mais falar de governança se a gente não tiver estruturas, dados para tomada de decisão e rápida. Porque por meio de ferramentas tecnológicas, a gente consegue trazer indicadores, monitorar com mais rapidez dados, informações, para que os líderes consigam, de fato, analisar em tempo real e tomar decisões em momentos emergenciais. A gente tem crises, enchentes, fatos climáticos que nos levam a gente, muitas vezes, a precisar dessas informações rápidas, ter acesso a isso, para, de fato, tomar essas decisões. E, para isso, a gente também tem a questão de riscos, gestão de riscos, que é um braço da governança que nos ajuda a tomar essas decisões rápidas e mitigar esses riscos. Eu tenho os dados, eu tenho as informações, mas eu preciso também, muitas vezes, fazer gestão de riscos antecipada para que, no momento de uma crise, eu consiga ter plano A, B e C. Eu sou do Rio Grande do Sul, a gente viveu um cenário de enchente onde ficou claro, evidente, que a gente não tinha governança, não tinha gestão de riscos, não tinha dados, informações e não tinha tecnologia para resolver tomar alguma decisão naquele momento. E é o tipo de coisa que a gente não pode mais aceitar. A gente precisa fazer mitigação, a gente precisa ter planejamento, e planejamento com plano A, B e C, se não der certo o primeiro, e isso tudo é governança pública. Então, vejam, é um novo momento inovador, porque trabalhar com governança é algo inovador. Eu costumo dizer também que governança, além de ser um tema inovador, é um tema que traz a tecnologia, que traz a IA aliada a ele. E inovação não é só tecnologia, ou não é só inteligência artificial. Trabalhar com governança é um tema inovador. E aí a questão da cultura vem de novo, porque a gente tem algumas gerações que são mais conservadoras, querem continuar fazendo aquele mesmo estilo, aquele mesmo modelo, e chegou a hora de a gente quebrar isso. Então, buscar ferramentas tecnológicas, como o senhor trouxe aqui, são fundamentais, porque não tem mais como a gente fazer governança sem aliar a tecnologia. A lei, ela vai estabelecer algumas penalidades. Como é que a gente vai garantir que essa lei seja seguida? Porque no Brasil tem aquela lei que pega, aquela lei que não pega. Sim. E a gente vê que, se não tiver penalidade, ninguém vai dar prioridade para isso. Na lei, a gente não conseguiu ainda definir a questão das sanções, mas é algo que, com certeza, a gente vai precisar, em algum momento, discutir sobre isso. A gente já tem outras leis que abarcam dentro da governança pública, como a Lei Anticorrupção, a própria 14133. Então, é nessa linha de sanções que eu entendo que a gente vai começar a trabalhar. Outro assunto importante, professor, está em consulta pública também a norma ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, em governança pública. Então, a gente está com o decreto, que existe hoje vigente, de 2017, a gente está com a lei já no Senado Federal em governança pública, e nós estamos já com a norma ABNT em governança pública. E vocês sabem que tudo que a ABNT faz vira norteador para as instituições públicas e privadas. A norma em governança pública foi tratada durante 2 anos, já com base na lei de governança pública e com base no decreto. Então, tudo se conversa. Então, quando a lei sair, ela conversa com a norma. A ABNT colocou, semana passada, agora em outubro de 2025, a norma para consulta pública. Então, já faço um convite para quem puder entrar no site da ABNT e olhar a norma e dar uma força para verificar quais são os pontos justamente que a norma precisa ser aprimorada. E aí sim nós teremos norma e lei da governança pública aprovadas no Brasil. Excelente. O Programa Nacional de Governança, o PRONAGOV, inclusive que a senhora professora lidera, ela traz algumas práticas de governança que são bem importantes. Como é que essas práticas podem deixar um legado, principalmente para a contabilidade pública, mais focada também em municípios menores? Como é que pode chegar desde a base até o alto escalão da gestão pública? Então, professor, esse programa é uma trajetória.
O ministro Nardes também é um dos embaixadores desse programa, que é o Programa Nacional em Governança Pública, Pronagov. Para quem quiser conhecer o programa, pronagov.com.br. Ele tem uma etapa para contadores públicos, na qual a gente disponibiliza um treinamento, um curso gravado com 46 horas, gratuito, para contadores públicos. Esse curso, depois de feito, recebe uma certificação em governança pública. Nós temos professores fantásticos do âmbito federal, o próprio ministro Nardes é um deles. Nós temos uma parceria com o Ministério de Gestão, Inovação e Serviços Públicos, o MGI. Enfim, mas o programa ele começou em 2021, então não é nada que a gente tenha começado agora. Nós já atendemos quase 400 prefeituras brasileiras, treinamos quase 5.000 servidores públicos, levando a tal da governança pública que a gente tanto defende, né? E dentro desse programa, a gente leva não só os conceitos, fundamentos, normas, o entendimento do básico da governança pública, mas a gente traz alguns cases na prática de municípios que implementaram a governança. Um dos cases que a gente traz dentro do programa é o case de Maragogi, que foi o primeiro município, a primeira prefeitura no Brasil a implementar a lei da governança. Isso lá em meados de 2015. O próprio Tribunal de Contas da União apoiou Maragogi a escrever a lei, e aí essa lei serviu de base para outros municípios, depois decretos, portarias vieram em outras cidades. Nós temos aí já uma quantidade bem alta de municípios que já implementaram o decreto ou a lei da governança de lá para cá. E tem um município que passou pelo programa, que eu gosto muito de compartilhar essa história, que eu acho que serve como inspiração para outros contadores, prefeitos que estão buscando o tema e, se não se convenceram ainda de implementar a governança. Município de Arinos, não sei se alguém conhece Arinos, um município que fica em Minas Gerais, um município que tem em torno de 15.000 habitantes, um município pequeno, muito pequeno, como grande parte dos municípios brasileiros. Arinos chegou para nós no ano de 2021, o prefeito se elegeu, foi primeiro mandato dele, e ele pegou a prefeitura sucateada, sem transformação digital, a inovação, né, tudo no papel, e ele levantou a mão e pediu ajuda, se inscreveu no programa. Na época o programa tinha até outro nome, e eu já mentorava as prefeituras, e eu falei, claro, prefeito, nós vamos lhe ajudar. A equipe dele foi muito bem no treinamento, receberam ali boas práticas de governança pública, compliance, gestão de riscos, planejamento estratégico, o pacotão da governança. Excelente. E depois que eles terminaram o treinamento, ele juntou toda aquela documentação, certificados, carta de recomendação da prefeitura, e ele teve uma sacada muito boa. Ele inscreveu o município de Arinos para concorrer a um recurso do privado, oriundo de outro país, para a construção de um parque de energia fotovoltaica. Arinos é uma região muito árida, o nome já diz, né? Arinos, quase não chove. E para a questão climática, parque de energia fotovoltaica, Arinos, ok, propício. Sim. Mas e o resto? A questão da gestão do município, será que o município estava preparado para receber um recurso internacional para a construção de um parque? Será que tinha infraestrutura? Será que o prefeito era um cara ficha limpa? E, para nossa surpresa, mesmo Arinos sendo um município pequenininho, e era ainda a primeira gestão do prefeito, agora ele se reelegeu, obviamente, porque ele implementou a governança, Arinos foi selecionado, concorrendo com municípios maiores, municípios assim considerados superiores. E a gente foi analisar o que aconteceu, o que Arinos tinha de diferente que foi escolhido por um país, né, desenvolvido para receber esse recurso. Eles tinham governança. E o prefeito justamente conseguiu comprovar que a administração dele era muito séria, que ele não tinha nenhuma corrupção, nenhum fato envolvido, fraude, eles tinham compliance. E toda essa comprovação da governança trouxe para o investidor confiança, credibilidade. E essa segurança jurídica fez com que o investidor escolhesse
Arinos. E a verdade é, professor, que se você fosse o investidor, na hora que você fosse olhar os anexos, você escolheria um município que tem governança. Sim, com certeza. E a gente tem algum outro exemplo de municípios maiores que hoje são referência em governança no Brasil? Sim, temos sim. Nós já atendemos municípios como Salvador, Maceió, cidades que hoje, né, além de serem capitais, são referência em governança e utilizam essas boas práticas para a melhoria da gestão. Geralmente, os prefeitos que apoiam, ou os governadores que apoiam essa pauta, eles são reeleitos, porque é uma pauta positiva, né? É algo que não só dá dignidade para o povo, para quem vive ali naquela cidade, mas ela é uma forma também de trazer o voto, porque você vai apostar nos candidatos que te trazem essa pauta para trazer segurança jurídica, confiança e credibilidade. O município de Arinos, apesar de ser um município pequeno, nos trouxe um dado, uma informação impressionante, professor. Um município que tem 15 mil habitantes recebeu um recurso de 2 bilhões de reais. E hoje, Arinos é um dos municípios pequenos que mais se desenvolve economicamente no Brasil. Olha que sensacional. Sobram vagas de emprego, porque com a estrutura do parque que foi montado lá, eles não estão conseguindo ter demanda ali para a região toda de pessoas. Então, se você está precisando de um emprego, dê uma olhada em Arinos, que tem oportunidade. E o prefeito, ele conta o seguinte, que ele hoje tem um problema bom para resolver, que é a construção de moradia, habitação, porque com o boom que Arinos deu, eles estão tendo que mexer no plano diretor da cidade, porque está faltando estrutura mobiliária dentro da cidade. Mas ele diz que é um problema bom para resolver, porque aí ele vai ter IPTU para ele arrecadar, e aí é mais receita para o município. Então, vejo, a governança não é só sobre a melhoria da administração, da gestão, dos processos, é sobre as pessoas, inclusive, retomarem a dignidade do município, a autoestima. Os jovens que haviam saído de Arinos para estudar, para irem atrás de oportunidade, voltaram para a cidade buscando justamente essas vagas de emprego e esse desenvolvimento econômico acelerado que a cidade teve. E quantas cidades estão no caminho inverso, né? Perdendo profissionais, os profissionais indo para outras cidades em busca de novas oportunidades, e às vezes o caminho está ali, o caminho pode ser a governança, eu acredito muito nisso. A gente, dentro do Grupo Negócios Públicos, a gente já fala sobre esse assunto de governança há 10 anos, então não é um assunto novo, não é assim, vamos começar a falar de governança agora, não, a gente já fala há 10 anos sobre isso, mas ainda a gente sente uma dificuldade e uma certa resistência na adoção, porque parece que a governança é um negócio muito complicado, é algo que não, eu nem vou mexer com isso porque, né, isso aqui vai me dar mais trabalho. Eu já tenho que me preocupar com reforma tributária, com tecnologia, com um monte de coisa que está chegando, agora eu tenho que me preocupar com mais uma coisa. Sim. Mas a gente entende que isso dá resultado. A gente vê nesses cases que realmente isso acontece, que não é um discurso, não é uma lei que está apenas no papel. É algo que realmente pode transformar a gestão pública. Perfeito, professor, exatamente. E esse é o caminho que a gente entende. E é por isso que a Rede Governança Brasil, a nossa associação, incentiva eventos. Vocês, né, já são aí referência nesse assunto, mas eu entendo que por meio da capacitação, da sensibilização, a gente consegue virar essa chave e essa questão cultural que ainda no Brasil pega bastante. Mas eu acho que a gente está no caminho, justamente porque a lei já está bem avançada, a norma BNT também está bem avançada, e aí não vai ser mais assim aqui a gente tentando sensibilizar. E aí a gente vai ter que olhar para isso e com muita rapidez quando a lei bater. Professora Cris, acho que a conversa foi excelente, eu acho que todos que ouviram aqui, principalmente os contadores públicos, saem com aquela certeza de que governança não é um bicho gigante, é o que pode começar ali pequeno, e mesmo sendo às vezes uma voz solitária, fazer aquilo promulgar, fazer com que aquela informação chegue para todo mundo e aqueles processos comecem a ser seguidos. Então, muito obrigado pela sua presença e gostaria agora de deixar aberto o microfone também para a professora dar uma mensagem final, né, algo que queira ainda contar sobre sua trajetória nesse assunto sobre governança. Legal. Eu tenho algumas histórias aí ao longo desses 12 anos de governança pública, quando eu comecei
era só mato, né? O professor acabou de dizer que 9 anos atrás começaram e tal. Eu comecei há 12 anos atrás, eu já estou com 43 anos, então grande parte aí da minha carreira profissional foi batalhando pela governança pública. E é claro que não é fácil. Quando a gente trabalha com cultura, é sempre muito difícil porque envolvem pessoas. E a gente precisa sensibilizar as pessoas da importância daquele tema. Eu fui secretária de Governança e Compliance do governo do Distrito Federal, já atuava no governo como chefe de planejamento estratégico na Secretaria de Mobilidade e fui convidada a assumir a Secretaria de Governança. Eu fui a primeira mulher a implementar uma secretaria sobre o tema no Brasil e fui a primeira mulher a implementar o decreto da política de governança num governo no Brasil. Obviamente não foi fácil, não só por eu ser mulher, que a gente sabe que para as mulheres parece que é tudo um pouco mais difícil, mas pelo tema. Então, mulher e o tema difícil. Então, eu chegava nos lugares, eram só homens, né? Já olhavam assim, o que essa menina vai vir aqui falar sobre governança pública? Mas eu nunca me intimidei. E quando eu aceitei o convite, obviamente, eu tenho um pai que trabalha sobre o tema, eu fui pedir muita orientação para ele, a gente conseguiu trocar muitas ideias e estruturamos um projeto para, de fato, o governo do Distrito Federal ser uma referência em governança pública no Brasil. Nós estamos lá, em Brasília, tudo isso facilita, né, essa interlocução. E para as mulheres que estão aqui, a gente sabe que muitas vezes conciliar o trabalho com a carreira pessoal, profissional, ser mãe é sempre muito difícil. Mas eu tinha ali a facilidade de conseguir me adaptar. A mulher tem muito disso, a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. E eu assumi a secretaria, montei o projeto e, na sequência, eu engravidei. Eu estava 2 anos tentando engravidar, então não foi um projeto assim, agora assumiu a secretaria, resolveu engravidar. E quando eu assumi a secretaria, implementei o decreto da política de governança, eu comecei a conseguir colocar em prática. O decreto prevê o quê? Liderança, estratégia, controle, planejamento estratégico, todos os pilares da governança. E aí eu comecei a perceber que as pessoas não sabiam o que era governança, porque aí quando você começa a colocar compliance em prática dentro de um governo, não é todo mundo que gosta, certo, professor? Porque aí você começa a trabalhar com alguns movimentos de responsabilização, prestação de contas, programa de compliance, integridade. E o próprio governador, eu acho que ele não sabia muito bem o que era governança, porque aí quando eu comecei a implementar, ele disse, opa, peraí, acho que isso aqui não está combinando muito comigo. E aí, por conflitos de interesses, e aí eu não vou entrar no mérito nem no detalhe, eu fui exonerada. E não consegui, de fato, terminar o trabalho da governança. E fui exonerada grávida. Então, foi um momento muito difícil na minha carreira, era um momento onde eu gostaria de ter calma, tranquilidade, e eu saí, mas saí com a cabeça erguida, porque algumas coisas eu não ia pactuar, eu não ia aceitar, eu não ia assinar, né? Porque conflito de interesse, pessoal, é algo muito sensível dentro da governança. Se eu sou uma defensora da pauta do compliance, da governança, eu vou assinar documentos na qual eu não concordo. E aí, por questão de conflitos, de atritos, eu fui exonerada. E o projeto da governança, naquele momento, parecia que tinha terminado para mim. Eu fiquei arrasada. Meu pai também. E aí a gente resolveu seguir adiante. E mesmo naquele momento de dificuldade, eu com aquele barrigão já grávida, eu não ia ser contratada em lugar nenhum, porque no Brasil é uma tristeza. Mulher grávida, pode esquecer, tu não vai ser contratada. E a gente sentou e definiu que a gente não podia parar, que por mais que ele fosse um ministro do Tribunal de Contas da União, eu fosse uma secretária do governo do Distrito Federal, se a gente não tivesse a ajuda de pessoas que defendem a governança, assim como vocês, né, assim como os nossos contadores públicos, a gente não ia conseguir adiante. Eu poderia fazer palestra, escrever livro, ter o cargo mais alto que fosse, mas se eu não tivesse a ajuda de pessoas que a gente pudesse sensibilizar da importância do tema, a gente não conseguiria aprovar a lei da governança, a gente não conseguiria ter uma norma BNT da governança.
E a gente precisaria da ajuda dessas pessoas pelo Brasil. E aí a gente sentou e desenhou o projeto da Rede Governança Brasil, que é essa associação hoje, que é uma das maiores associações do tema. E por meio dessas pessoas, a gente conseguiu ganhar capilaridade para levar a importância da governança para o Brasil. Então, eu entendo que hoje a governança ela não é mais só minha, de vocês, do ministro Nardes, hoje a governança é de todos. E como uma brasileira, eu entendo que eu defendo essa bandeira pensando num legado para as próximas gerações, porque eu quero que o meu filho, que tenha 5 anos, ele tenha a oportunidade de trabalhar num mercado de trabalho onde a governança pública já é lei e ela é obrigatória, porque eu estou cansada de ver fraude, corrupção e o jeitinho brasileiro. O meu filho, justamente pela minha força, pela minha luta e pela batalha, não só minha, mas como o meu pai, nós teremos um futuro promissor, e é esse o Brasil que eu quero deixar para as próximas gerações, um Brasil com governança pública, e eu tenho certeza que os contadores também primam por isso e estão ao nosso lado. E que o jeitinho brasileiro seja com governança, a gente mude o nosso jeitinho de ser. Exatamente. A gente não seja mais conhecido por essa gama de coisas negativas, a gente comece a pensar em algo positivo, e a governança pode trazer isso para a gente. Então, Exato. Professora, muito obrigado. Foi excelente saber a sua trajetória, saber tudo que está sendo feito sobre esse assunto de governança. E para você que nos assistiu até agora, este foi mais um episódio do nosso podcast. E nos siga nas redes sociais, comente também, para que a gente possa saber o que você pensa sobre o assunto e outros assuntos que você gostaria que a gente também abordasse em nossos conteúdos. Muito obrigado. Obrigada.